Fala, meu querido bioguerreiro e bioguerreira, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas hoje continuaremos depois de um bom tempo, um período sabático aí, onde eu criei conteúdo para outras matérias relacionadas às análises clínicas gerais e acabei deixando esses vídeos aqui no YouTube um pouco parados, então voltamos aí com tudo, falando novamente sobre bioquímica clínica. Tá bom? Sem mais delongas, bora! Solta a vinheta! Bom, turma, continuando aqui, ó, do que a gente já falou dos exames qualitativos e quantitativos, vamos dar sequência à nossa aula de bioquímica clínica. O que eu quero que vocês entendam? Deixa eu colocar o laser aqui. Aí. Que toda a amostra na bioquímica clínica, ela é uma amostra que vai, na verdade, toda amostra nas análises clínicas, são amostras que passarão por 3 etapas essenciais. Isso tem que saber, tá? Então, eu tenho a fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. Para quem não sabe, turma, a fase pré-analítica é toda aquela fase, todos aqueles procedimentos, aquelas coisas que antecedem a análise. Ó, a pré-analítica, antes, pré-escola, antes de você entrar na escola de gente grande. Então, a fase pré-analítica, ela contempla o exame clínico, o pedido de exame, o preparo do paciente, a obtenção da amostra é onde mais acontece erro. Já adianto e falo isso para vocês. Porque tem muita gente envolvida na fase pré-analítica. Tem o coletor, tem o médico que solicita, tem o biomédico que processa e analisa a amostra, tem o farmacêutico ou biomédico que libera esse resultado. Tem a recepcionista que pega e imprime as etiquetas às vezes, que encaminha esse paciente, que muitas vezes orienta também esse paciente, como que deve colher, o jejum que deve fazer, o preparo. É muita coisa. E é fácil dar merda, perdão a palavra, fácil dar BO. Então, o que acontece? A amostra, ela passa pela fase pré-analítica porque é necessário. Depois nós temos a segunda fase, que é a fase analítica. O que é a fase analítica? É quando vai ser realizado o exame. É quando eu pego a amostra do paciente, não tem nenhum tubo aqui, tá guardado os tubos. Pego a amostra do paciente, centrifugo ela e pipeto lá o soro ou o plasma ou o sangue total, depende do exame que eu vou fazer, para poder analisar. Fase de análise, a gente vai descrever um pouquinho sobre cada uma delas nas próximas aulas, tá? Fase de análise, analisa, vou ver. Depois eu chego na fase pós-analítica. O que é a fase pós-analítica? É tudo que vem depois da análise, o próprio nome já diz. Eu vou avaliar o resultado, eu vou ver o laudo médico, então, liberei esse resultado, o médico vai pegar ele e vai dar um diagnóstico para o paciente. Vai tratar, vai ter uma terapia, precisa tomar tal medicamento, porque a gente diagnosticou tal doença. Tem que tomar um medicamento para controlar X coisa, porque tal exame está alterado. Então, a fase pós-analítica é ali uma fase que contempla, de novo, o paciente, porque ele vai ter o diagnóstico e ele vai ser tratado. Todos os profissionais participam de boa parte dessas fases. O biomédico, por exemplo, participa da fase pré-analítica, fase analítica e fase pós-analítica. Fase pré-analítica, preparando, coletando, orientando. Fase analítica, executando o experimento para dosar aquele marcador. Fase pós-analítica, avaliando e liberando o resultado. Farmacêutico, mesma coisa. Biólogo, fase pré e fase analítica. Não me recordo se biólogo habilitado em análises clínicas pode liberar resultado. Acredito que não. Técnico, fase pré e parte da fase analítica. Pode processar ali as amostras. Então, cada profissional exerce a sua atividade ali, muito bem, inclusive, em determinado local dessa cadeia de análise. Tudo começa. Minha caneta não está funcionando, não. Deixa eu pôr ela aqui. Ué, tá desabilitado minha caneta. Uma pena. Tudo começa colhendo, orientando o paciente, ele fazendo o jejum, coleta o sangue,
Coletei esse sangue, levo para fazer processamento e análise e depois eu libero um resultado, tá? Então vamos falar um pouquinho a respeito dessas fases. Então, na fase pré-analítica, que é o que a gente vai começar, eu tenho várias coisas. Eu tenho o procedimento operacional da coleta, que é como a coleta deve ser feita. Inclusive, nós temos treinamentos de coleta, gente, em todo o Brasil. Treinamento presencial o dia todo, uma imersão. Todo mundo sai bom, seguro. Até procura aí no Instagram depois, Cursal Cursos. Biodepressina. Vocês vão ver o tanto de fotos, de vídeo, de material que a gente tem, depoimento, gente trabalhando, tá bem bacana. Cada vez mais pessoas sendo realizadas com esses treinamentos presenciais. Temos a orientação do paciente, então 8 horas de jejum, 12 horas de jejum, não precisa jejum. Não pode fazer tal coisa, não pode fazer força, não pode fazer exercício físico antes de dosar esse marcador, sei lá, mioglobina, CK, que é marcador que tem em tecido muscular também, além do coração, que também é um tecido muscular. Eu vou ter ali vários tipos de amostra, então eu tenho que saber a orientação para se vai coletar sangue, urina, líquor, fezes. A orientação para ver se vai ser coletado escarro, se é uma biópsia e assim por diante. Fase pré-analítica, o processamento inicial dessa amostra. Então, separar ela, organizar, levar ao laboratório. Armazenar essa amostra também é fase pré-analítica, gente. Orientar bem o paciente para ele não armazenar em frasquinho de bisnaga. Coletar bem coletado para não ter hemólise. Para quem não sabe, hemólise, o nome já diz. Hemo de sangue, de hemácia, lise, de quebra. Quebra dos eritrócitos, quebra das hemácias. Então, orientar bem o paciente, coletar bem, não agitar o tubo, homogeneizar da forma correta, também temos aula sobre isso. Então, armazenar essa amostra refrigerada para evitar erros. E alguns exames que são comuns, tem até a propaganda da Magalu aqui, ó, Biomédica Lu, Bioquímica Lu. Principais exames no setor da bioquímica: ureia, creatinina, sódio, cálcio, AST, gama GT, fosfatase alcalina, lipidograma, CK, CKMB, troponina, glicose, fósforo, ali os minerais, né? Magnésio, ferro, vários marcadores que podem ser analisados na bioquímica clínica para responder uma pergunta. O paciente só faz exame porque ele tem uma dúvida, uma queixa que nós chamamos. E com base nos sintomas desse paciente, nós vamos ter ali os sinais obtidos a partir dos resultados, tá? Sintoma que o paciente sente, sinal que o corpo demonstra. Aumento de ureia é um sinal. Aumento de troponina é um sinal. Marcador de infarto. Então, com base nisso, vai ser levantada uma hipótese diagnóstica que a gente vai comprovar a partir dos exames, tá? Uma suspeita e a partir dos exames a gente vai ter uma hipótese diagnóstica. Então, alguns exames que nós temos são esses, que respondem perguntas. A gente vai aprendendo no decorrer dos vídeos, e temos também isso aqui já no nosso material completo na comunidade Cursal. Nós vamos aprender que cada exame está relacionado a algum tecido, ele veio de algum lugar. Ele vai para algum lugar, ele serve para alguma coisa. E com base nisso a gente consegue definir ali diversas coisas, tá? Então, das etapas, nós vamos aprender no próximo vídeo a diferença de soro e plasma. Mas das etapas nós temos ali, depois que colhe o sangue, pensando na nossa principal amostra biológica para exame bioquímico, nós temos o sangue total, tá? Sangue total. A partir do sangue total eu posso ter o soro, quando eu colho essa amostra, esse sangue total, em um tubo que não tem anticoagulante. Não se preocupe que a gente vai falar sobre isso em um próximo vídeo, tá? E eu posso ter também o plasma, que é quando eu colho essa amostra em um tubo que tem anticoagulante. Então, ó, aqui uma imagem de como fica o soro, o coágulo. Aqui no tubo, soro, porque é tubo amarelo, vamos aprender sobre isso também, tá? E aqui o EDTA, que nesse caso é sangue total, tá bom? E se eu centrifugar, eu vou ter o plasma. Então, eu uso essas amostras, cada coisa serve para algo específico. Então, o soro eu uso para X exames, plasma para X exames e assim por diante. Cada tubo tem uma funcionalidade que a gente vai aprender também, tá? Então, é importante entender que para as etapas da bioquímica clínica, na fase pré-analítica, eu preciso saber o que eu vou usar. O exame é hemograma, então eu sei que o tubo é roxo.
O exame é glicose, eu sei que é plasma fluoretado, então é um tubo cinza que eu tenho que colher. Então isso tem que estar interligado para que tenha depois um bom resultado, tá bom? Não se esquece, gente, de deixar o joinha, se inscrever no canal que não vai cair a sua mão, eu prometo, tá bom? Sobre os tubos, então, nós temos diversos tubos e diversas análises. Então, falaremos agora no próximo vídeo a respeito do soro e do plasma e a respeito dos tubos e seus respectivos anticoagulantes ou aditivos, tá? E o papel deles ali, a aplicação prática desses tubos, tá bom? Bora então para o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever, de indicar para os amigos e de nos acompanhar nas redes sociais. Forte abraço, saudações biomédicas e das demais áreas da saúde.